Olá, vamos rever aqui então a aula dada sobre alterações morfológicas dos eritrócitos, tá? Então aqui nós temos as alterações, anisocitose relacionada à variação no tamanho desses eritrócitos, a gente pode encontrar macrocitose, microcitose nessa lâmina ou mesmo os dois juntos, determinando aqui a anisocitose. Anisocromia é a variação na cor dos eritrócitos, tem algumas alterações em relação à cor, e a poiquilocitose, variação na forma desses eritrócitos, e como exemplo, aqui drepanócitos, esferócitos e dacriócitos, que a gente vai ver adiante. Então, aqui, como que avaliar essa alteração, né? A gente avalia em cruzes, aqui uma cruz até 10% dessas hemácias presentes no campo, a gente faz essa avaliação, até 10% seria uma cruz, então uma alteração leve, de 11 a 20% duas cruzes, uma alteração moderada, e aqui três cruzes acima de 20%. Nessa lâmina a gente consegue já ver algumas alterações, alteração de tamanho, anisocitose, alteração na forma, na cor, aqui presente uma hipocromia importante. Então, aqui a primeira lâmina, anisocitose, a gente vê hemácias de tamanhos diferentes. Aqui, por exemplo, uma hemácia grande, macrocítica, uma hemácia ao lado aqui microcítica, e vemos ainda algumas hemácias de tamanhos normais, né? Aqui, por exemplo, esta, tá mais próximo do tamanho normal. Então, a gente observa anisocitose aqui, maiores, menores e tamanho normal. Já na microcitose, a gente tem uma tendência a um VCM mais baixo, inclusive, onde a gente encontra hemácias menores do que o tamanho normal. A gente, como parâmetro, podemos usar aqui um linfócito para essa comparação, e vejam como elas estão bem pequenas, microcíticas e hipocrômicas, né? A hipocromia presente nessa lâmina também, e é uma característica de uma anemia por falta de ferro. Então, aqui a gente tem microcitose e hipocromia. Nessa lâmina ao lado, a gente já tem hemácias maiores, aqui mostradas pelas setas, já são bem maiores, né? É uma macrocitose. Está relacionado também com um tipo de anemia que vocês verão adiante, que é a megaloblástica. Nessa aqui, nós temos o tamanho e a coloração normal, determinando uma normocromia. Então, são hemácias normais, sem alteração de tamanho, cor ou forma, tá? Normocrômicas e normocíticas. Aqui a gente já vai passar para a coloração, uma hipocromia presente novamente, né? E também é evidente uma anisocitose. Vejam o tamanho, olha a diferença entre essas duas hemácias. Então, essa variação de tamanho determina a anisocitose. Lembrando que o RDW, nesse caso, vai estar alto, tá? Tem uma alteração que é o índice matimétrico liberado pelo equipamento, que determina essa amplitude das hemácias, mostrando que existe uma variação no tamanho, pequenas, grandes e tamanhos normais. Aqui a gente já tem uma hipercromia, ausência de halo central. Essa aqui tá normal, a gente tem esse halo aqui bem discreto, e nessas hemácias hipercoradas a gente não observa esse halo. Policromasia, tem uma coloração diferente, mais escura, às vezes até acinzentada, tá? Observem também que elas são macrocíticas, e a maioria das vezes a policromasia está relacionada com presença de reticulócitos na corrente sanguínea. Para determinar se são reticulócitos mesmo, é necessário uma outra análise, com outro tipo de corante, mas aqui a gente consegue no hemograma, com a coloração hematológica comum, apresentar que tem policromasia, já indicando para o médico. E se ele achar necessário, ele pede uma contagem de reticulócitos em uma outra solicitação. Vamos já ver as formas diferentes aqui,
que podem aparecer. Primeiro, aqui codócitos, são essas hemácias com ponto central bem corado, que é onde tem um acúmulo de hemoglobina. São chamadas também de hemácias em alvo pela sua aparência. Aqui os esferócitos, eles já são hemácias bem arredondadas, hipercoradas, né? E aparecem em um tipo de anemia que chama esferocitose hereditária. É uma anemia de origem genética. Aqui nós temos outro tipo de hemácia, são os esquizócitos, são esses fragmentos de hemácias. Aqui a gente tem bastante, podemos colocar esquizócitos 3 cruzes, né? Uma poiquilocitose bem importante. Então, aparece aqui esses fragmentos. Então, os esquizócitos, eles podem aparecer em alguns tipos de situações onde há rompimento dessas hemácias na circulação. Elas não são liberadas assim pela medula óssea. Elas vão ter esse aspecto após algo que possa estar quebrando essas hemácias em circulação, tá? Uma das causas é uma prótese cardíaca, onde há um rompimento pela força de pulsação dessa prótese. Aqui, drepanócitos. Os drepanócitos são essas hemácias aqui em forma de foice ou meia-lua, que aparecem apenas na anemia falciforme ou naqueles pacientes que têm traço falcêmico. Então, quando você coloca em um laudo laboratorial que a presença de drepanócitos, está fechando o diagnóstico. Então, tem que ter muito cuidado e realmente ter certeza que são esse tipo celular para que não tenha aí confusão no diagnóstico do paciente, certo? Aqui da criócitos, são essas hemácias em forma de gota, em forma de lágrima. Eu brinco também que tem a forma de coxinha, certo? E a forma correta aqui para colocar no laudo da criócitos. Também tem uma quantidade boa. Importante aqui saber que a necessidade de ver se esses dacriócitos estão com essa ponta em diferentes direções, porque se tiver apenas em uma direção, pode ser um artefato no momento da extensão sanguínea, onde tem o esticamento da membrana das hemácias. Então, aqui a gente vê uma ponta para cima, para este lado, aqui para baixo, então você já sabe que não foi um tipo de interferência na execução da extensão, e sim é do paciente. Essas hemácias aqui são chamadas eliptócitos. Nós temos aqui a presença de hemácias em forma de bastões, elas são bem alongadas, estão presentes em uma situação, uma anemia hemolítica, chama eliptocitose. Podem aparecer também em outros tipos de anemias, às vezes também é comum na anemia falciforme ou na drepanocitose, onde ainda está em formação esse drepanócito, ou mesmo a presença desses eliptócitos nessa anemia, tá? Equinócitos ou hemácias crenadas. Aqui nós temos hemácias com essa aparência, onde tem esse tipo de expansão na membrana. Aqui a gente observa que pega quase toda a membrana da hemácia. Eles têm um tamanho bem próximo, essas expansões não tem diferença no tamanho. E tem uma aparência de renda mesmo em torno dessa hemácia. Dá para diferenciar aqui dos acantócitos, que também são expansões, né, na membrana da hemácia, mas eles podem ter em menor quantidade, não completando toda a circunferência dessa hemácia, né, e podem ter tamanhos diferentes. Costumam também ser pontiagudos, tem essa diferença também. Pode aparecer um pouquinho mais arredondado, como na crenada, mas
circular com essa lâmina para ver se encontram esse tipo de expansão pontiaguda que fecha aqui acantócitos. Essa situação aqui de hemácias crenadas podem acontecer também em artefato de extensão. Então, é importante que repita a lâmina para ver se não houve ali algum tipo de situação onde há essa interferência. Hemácias envelhecidas também tem esse aspecto. Dá uma olhada no sangue para ver a aparência, se tem hemólise, se foi colhido há muito tempo e se for necessário pedir uma nova coleta para confirmação. Estomatócitos. Aqui essas hemácias elas têm uma fenda central, aqui elas não têm, aqui a normal, olha, o halo é arredondado, né, acompanhando a forma da hemácia, e aqui a gente tem nesses estomatócitos essa fenda aparente, tá? Existe uma anemia também hemolítica, que chama estomatocitose, que tem essa característica nessas hemácias. Queratócito. Queratócito ele tem essa aparência aqui de hemácia mordida. Parece que falta a continuação da membrana, tá? E essa hemácia é comum quando há carência de uma enzima chamada G6PD. Eu quero que vocês observem as lâminas e as alterações. Então, nessa primeira lâmina aqui, é uma lâmina de um paciente com talassemia, é uma anemia hemolítica. E aqui a gente observa algumas alterações, né? Então, o que nós podemos ver? A hipocromia bem severa, né? Então, nós temos a hipocromia presente, podemos colocar aqui 3 cruzes, os codócitos, então aqui hemácias em alvo, tem um aqui e outra aqui, anisocitose, a variação do tamanho dessas hemácias, eliptócitos, aqui, e ainda esquizócito, uma lâmina bem alterada. Aqui nessa segunda lâmina, nós temos uma alteração na forma. Qual é? Então, são os equinócitos ou ainda hemácias crenadas. Tem essa característica na membrana. Parecem mamonas. Esta lâmina a gente já observa também poquilocitose, né? Que é a alteração na forma. Essas hemácias alongadas. E aqui ainda temos outra forma. Muito bem. Drepanócitos ou falciforme, codócitos. E a gente também tem uma alteração no tamanho, uma anisocitose. Não é muito severa, mas tem. Aqui nós temos uma outra alteração na forma. Observem aqui a ponta, né? Que estão para vários lados. Então, nós temos os dacriócitos ou hemácias em forma de gota. Esta lâmina aqui tem uma alteração tanto no tamanho como na cor. Observem essa hemácia. Então, é uma característica da policromasia. Tem essa coloração aqui, né, um pouquinho mais acinzentada. Eu coloquei eritroblastos próximo para vocês verem como que o citoplasma pode estar próximo do eritroblasto. Aqui eritroblasto ainda tem o núcleo, perde o núcleo, vira reticulócito, certo? Então, observem. Também presente a macrocitose. Essa hemácia costuma ser um pouco maior, inclusive. Aqui uma outra forma, a gente já observa aqui essas expansões um pouco mais pontiagudas. Tem algumas com mais expansões, outras com menos expansões, né? Inclusive aqui tem uma diferente. Então, nós temos os acantócitos, tá? Que são acantócitos. Essa aqui já é uma crenada. Olha a diferença, né? De uma alteração para outra. Bom, muito bem. E aqui para finalizar uma microscopia eletrônica para vocês observarem
de outra forma, né? Essas alterações. Aqui a gente tem uma hemácia em alva, onde tem a presença do ponto aqui que fica bem corado, eliptócitos, aqui são esferócitos, a diferença da forma dessa hemácia é uma hemácia normal e aqui os esferócitos. Vejam como eles são bem esféricos e eles ficam hipercrômicos, porque não tem a presença dessa parte côncava. Aqui nós temos uma falciforme e por final nós temos aqui uma hemácia envelhecida, para vocês verem como fica próximo da aparência das crenadas, né? Aqui, então, são hemácias envelhecidas. Muito bem. Até a próxima.